Dia, meu povo! Estou de volta com Café com a Jaque. Tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não aparecia por aqui. Bom dia, vamos chegando, vamos pegando aí, ó, o cafezinho. Está começando o primeiro Café com a Jaque do ano e hoje o bicho vai pegar. Tem uma convidada muito especial para hoje. Vamos ver se ela já está chegando. Vou mandar um convite para você. Já mandei. Como é que está aí? Olá, bem-vinda, Jaque, bem-vindos, bem-vindas. Como é que está aí na cidade de vocês? Muito frio, muito calor. Sou de São Paulo. Diz aí de onde você assiste essa live. Sou paulistana e aqui tá um calorzinho. Mesmo assim, né? O brasileiro gosta de quê? Café quente. Ai, gente, de novo fiquei sem câmera. Como é que tá a imagem para vocês? Aparecendo? E agora? Vocês me não. veem? A sua, Ah, eu não acredito. a sua imagem, ela some a câmera. Não tô aparecendo. Pessoal dos comentários, por favor, me diz aí. Aconteceu isso ano passado, uma vez. Sério? Mas eu segui com a live mesmo assim. Vamos ver aqui. Pra mim, no meu computador eu tô aparecendo. Será que é só pra você? Quem tá assistindo, Não, quem tá gente. assistindo, fala aí pra gente. Ó, aqui no meu computador eu tô aparecendo. Pessoal, diz aí, por favor, se eu tô aparecendo. Se eu tô aparecendo, a gente vai embora. Tudo bem? Oi, não te ver. É, uma vez foi muito legal a live, mas a pessoa que estava ali comigo, ela não conseguia me ver. Meu Deus. Bem-vindos, bem-vindas. Gente, manda um feedback aí, por favor, se vocês estão me vendo. Vou nada. Ok, tá. Vocês estão me vendo? Ó, demora um pouquinho para chegar, né? Às vezes a mensagem. Então, bom dia, gente. Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem aqui no Café com a Jaque e com a Letícia. Eu vou abrir Tudo você bem? no computador aqui, porque aí eu consigo ver seu rosto. Deixa eu Ai, tá bom. Vou fechar aqui, ver aproveitando se que no alguém me computador dá informa certo. hoje, no dia da estreia do ano. Ah, Aconteceu isso ano passado uma pronto. vez. No Qual é computador o deu fato? certo. Olha, aqui não vai ter exatamente fofoca, viu, pessoa? Não é exatamente o foco da live. Ô, Nem se Jaque, preocupe no comigo. computador eu tô conseguindo te ver, então Ai, eu vou ficar deve ser assim, só por olhando um isso. pouquinho para lá para ver seu rostinho, tá? Que é ruim, né? Vamos. Conversando preto aqui. No ano passado aconteceu que nem eu via meu rosto, mas todo mundo via, que foi o contrário, né? Dessa vez é você que não vê. Tá, que bom então, porque aí eu fico te vendo ali no notebook aqui do lado. Gente, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui nesta primeira live deste ano do Café com a Jaque. O ano passado era de quarta-feira, esse ano a gente começou aqui de terça-feira. Então, Café com a Jaque, o objetivo é a gente fazer aí toda semana, trazer assim temas que são importantes para todo mundo, mas o pessoal que costuma me seguir aí é mais pelo conteúdo de parentalidade, né? E hoje eu trouxe um tema assim tão sensível, tão importante, que é o seguinte: o que acontece na infância? Fica mesmo na infância? Eu tenho um roteiro, tá, gente? Sempre tem um roteiro, que é cabeça da mãe de duas aqui. O que vocês acham que aconteceu lá na infância de vocês, nas experiências que vocês passaram, sendo elas positivas ou não? Ficou lá? Hoje você é o que você é por um mero acaso do destino, né? E E o aí eu quero ressaltar, antes de a nossa convidada se apresentar,
que é aqui, né, o porquê, né, da gente ter pensado nesse tema, né, o quão importante a gente olhar para a infância e tomar consciência do cuidado e afeto que todos devem ter, com mãe, com bebê, com família, no aspecto emocional que a gente tem falado tanto ultimamente, né? Antes da gente ir para as outras reflexões, né, a gente já começou aqui alguns minutinhos, eu queria pedir para a nossa convidada se apresentar, quem é você, de onde vem, o que faz da vida, conta pra gente, você que é tão especial e que tem um tema muito parecido aqui, né? Tem conversas muito parecidas aqui com o público que costuma assistir. Então conta pra gente, por favor, Letícia. Bom, então vamos lá, Jaque. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, né, por você ter me chamado para a gente conversar algo assim tão sensível, né, algo tão importante, que eu tenho percebido que na nossa sociedade a gente tem trazido mais sobre esse tema e que bom, né? Que bom que isso tem mudado, né? Eu não estou ouvindo nenhum barulho seu. Você continua aí? Continuo. Estou aqui. Tá. Não pode. Tá. Então, explicando, né, brevemente sobre a minha caminhada, as minhas primeiras formações foram biologia, depois eu fiz enfermagem. Dentro da enfermagem, eu comecei a atuar principalmente ali na atenção básica, né, que foi o que começou a me chamar para esse mundo materno-infantil, atuar com mães, né, então eu atuei muito com gestantes, com puericultura, e isso foi despertando, né. E aí depois eu comecei a empreender por volta ali de 2018 como consultora de amamentação. E ali uma coisa puxou a outra, né? Consultora de amamentação, desmame, sono e por aí vai. E automaticamente surgiu a questão da educação parental. Porque, como eu disse, né, uma coisa vai puxando e você vai se aventurando, você vai se aprofundando. E muito das minhas buscas foram para compreender a minha história, foram para entender de onde eu vim, né? Os meus traumas, as minhas questões. Então, meio que o pessoal foi se esbarrando no profissional. Aí eu fui me aprofundando cada vez mais nesse universo do trauma, da educação parental. E a partir desse lugar, eu fui compreendendo o desafio que era trazer para as famílias a educação respeitosa, né? Enfim. E muitas vezes eu chegava assim para as mães e trazia, olha, você não pode gritar, né? Você não pode bater, você tem que fazer assim, você tem que se conectar, enfim. Mas eu sentia muitos questionamentos dessas mulheres no sentido assim, tá, você diz que eu não posso isso, não posso fazer aquilo, né, enfim, só que eu não consigo. Eu tenho essa consciência, só que no campo da prática, né, eu não consigo avançar. Quando eu vejo já gritei, quando eu vejo já bati. E aí, isso aconteceu, né, com essa angústia mesmo, né, que eu comecei a ver nas mães, aconteceu ali por volta de 2023, né, e eu fui percebendo assim, gente, o meu trabalho, ele não pode se resumir a apenas à educação parental, né, e eu comecei a perceber que essas mães precisavam de ferramentas de autocura, de cura emocional, porque o quanto que elas necessitam olhar para elas primeiro, né, para conseguir entregar para a criança, para os filhos, para ela mesma, né, para os parceiros, enfim, para tudo ao redor dela. E aí eu comecei a transicionar aos poucos, né? Eu fui me aprofundando na área terapêutica e hoje eu não atuo mais como educadora parental. Eu tenho divulgado e promovido o meu trabalho como terapeuta, né, de mulheres que querem buscar essa cura, essa reconexão consigo, com a sua essência, né, resgatar as suas feridas, a sua história. Então, basicamente é isso, né, o foco do meu trabalho hoje é auxiliar as mulheres nessa jornada.
Muito profundo, muito complexo, muito bonito seu trabalho. Assim, a gente estava conversando um pouco antes, assim, é muito bom ter você hoje aqui, né? Agradeço profundamente pelo você ter aceitado o convite de estar aqui. É um trabalho muito sensível. Eu também atuo como educadora parental há um período um pouquinho menor, e eu percebo o quão, não só com as famílias, mas aqui na minha casa, o quão difícil a gente colocar em prática algo que não tem dentro da gente. O quão a falta de recurso e disponibilidade interna é gritante na hora da gente colocar uma ferramenta lá em prática, porque você não tem o repertório, você não aprendeu. Aquilo que você passou na infância, e aqui é um lugar para a gente não julgar, não criticar. Então, assim, né? Fizeram que para a gente, nossos pais criaram a gente da melhor maneira possível, com as melhores ferramentas que tinham. E a gente faz a mesma coisa, a gente cria filhos da melhor maneira que a gente pode, com as ferramentas que a gente tem no momento. E, gente, para quem estuda, para quem trabalha, para quem está estudando continuamente, é difícil para aquelas pessoas que muitas vezes a primeira vez que escuta falar sobre parentalidade positiva é um susto. Né? Como que eu vou fazer isso? Né? E tentam, né? E teve um certo tempo ali na história que logo que começou a se falar muito sobre a disciplina positiva, a educação positiva, as mães até tentavam aplicar. Só que aí elas não sabiam, né? Os pais não sabiam se estavam sendo permissivos demais, autoritários demais, se aquilo ia dar certo mesmo, por que que, né? E aí também veio a onda de manipulação do comportamento, né? Eu vou manipular esse comportamento para que a criança faça o que eu quero, entre aspas, obedeça, seja bonzinho, né? Que é o que a sociedade espera, que é bonito pra gente, né? De ver a criança boazinha, a criança comportada. Então, teve esse processo ali no começo, e essas famílias não sabiam como agir, né? E hoje ainda muitas famílias não sabem como agir, né? E a forma como a gente educa, gente, é impactante. Dá até um negocinho assim no coração. Mas a forma como a gente educa vai repercutir na vida da criança para o resto da vida dela. Então, por mais que eu esteja assim com o coração apertado de dizer isso para vocês, de dizer isso para mim mesma, né? Quando eu falo para vocês, eu falo para mim mesma, que a gente precisa buscar informação, a gente precisa, se a gente, a partir do momento que a gente ouviu, não tem mais como desouvir. A gente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar apoio, a gente precisa buscar informação. E uma das formas de vocês buscarem informação é estarem aqui com a gente. Façam perguntas, né? Na medida do possível ali durante a live, a gente vai buscar responder. E é uma maneira de trazer esses temas para vocês, né? Como formas da gente se conscientizar, porque é muito do nosso trabalho. Quando eu faço mentoria, quando eu faço curso, quando eu faço consultoria, eu foco no autocuidado e no autoconhecimento da mãe e do pai. Porque depois de você passar por um processo de autocuidado, de autoconhecimento, você consegue começar a colocar em prática a educação positiva. A gente não pode começar pelo caminho inverso, que é aplicar um monte de ferramentas, estratégias ali da disciplina positiva na vida, gentileza e firmeza, de forma muito rasa, porque aquilo vai ficar pesado, vai ficar sobrecarregado. Muitas vezes é a mulher quem busca informação e quem começa a colocar em prática. É mais uma coisa para a mulher fazer, quando na verdade ela precisa de cuidado, ela precisa de autoconhecimento, né? Nem estava escrito aqui no roteiro, mas eu falo isso de tamanha importância, que é o que eu sinto, né? Então, quem está conectado aqui comigo costuma se conectar pelo que eu falo, pelo que eu sinto, né? Então, eu vou sentindo e vou falando. E isso acaba fazendo sentido para quem está aqui, né? Comigo, né? Então, a gente separou por alguns tópicos aqui para a gente desenvolver essa conversa, né? Vão colocando aí nos comentários suas dúvidas, seus significados, como chegou para vocês o que a gente está falando. Coloque os causos, os BOs da vida, coloca aqui para gente.
que a gente está aqui nesse momento, né, para oferecer esse apoio, né, esse aconchego, né, esse carinho para vocês, né. Então a gente vai começar falando aqui, deixa eu voltar, porque eu já fui lá embaixo. A gente vai começar a falar a formação da base emocional na infância, seus reflexos na vida adulta. Antes disso, eu coloquei alguns reflexos que eu escuto por aí, e que muitas vezes talvez eu falei, muitas vezes vocês pensam e falam e escutam, que é: passei por isso e sobrevivi, recebi punições porque eu mereci. Outras coisas que vêm na minha mente quando eu penso sobre isso. Você hoje busca o amor através, né? Vou falar isso de muitas mulheres da minha idade. Busca o amor através do que você faz pelo outro. Busca merecer o amor do outro através do que você faz. Você busca o seu valor servindo os outros, né? Coisas que vão passando pela minha mente, que passam no meu dia, né? E provavelmente passa aí pelo dia de vocês, né? Então, Letícia, a palavra é com você, né? A formação da base emocional na infância, seus reflexos na vida adulta. Pode começar. Qual é a sua reflexão a respeito desse item para a gente começar aqui a conversa? Pois é, já que isso é tão profundo, né? Porque quando a gente vai mais além, né, na ciência do trauma, em todo esse contexto, a gente compreende que, na verdade, o que aconteceu na nossa infância, a gente tem que dar uns passinhos para trás ainda, né? Porque o que acontece na nossa infância é uma replicação do que a gente vivencia lá na nossa vida intrauterina, né? Então, tudo o que a gente vivenciou antes mesmo da nossa concepção, da gente chegar ali, né, na fecundação, enfim, vai premeditar, né, vai guiar o que vai acontecer na nossa infância depois. Então, é como se fossem recapitulações de traumas mesmo vivenciados dentro da barriga da nossa mãe, do útero. E quando a gente olha o nosso sistema, né, o nosso sistema nervoso por essa perspectiva, a gente começa a entender que, igual você trouxe no início, não é sobre o que eu faço com a criança, mas sim o que eu começo a fazer comigo, né? Porque tudo o que a gente busca atualmente é o quê? Controlar o comportamento da criança, do bebê. Mas partindo do princípio que quando eu controlo aquele comportamento, é porque eu não consigo lidar com aquele comportamento. E por que eu não consigo lidar com aquele comportamento? Porque não conseguiram lidar com o meu comportamento quando era um bebê, quando eu era uma criança, né? E aí eu simplesmente replico isso no meu filho, nas minhas relações, né? Porque me falta essa habilidade e esse recurso. Então, eu costumo dizer que entender é diferente de se curar. E saber é diferente de sentir, traduzindo isso, né? Quando eu entendo que eu não posso gritar com meu filho, né? Que eu não posso bater, que eu preciso me conectar e tudo mais, eu tô tomando consciência. Isso tá ficando aqui no meu cognitivo, né? O que isso é importante, né? Tanto é que hoje a gente tem as terapias, né? As terapias cognitivo-comportamentais, que focam muito na fala, no cognitivo, no pensamento, enfim, na nossa mente. Isso é uma parte. Só que a gente foi esquecendo do nosso corpo nesse processo. Então, tudo aquilo que a gente não traz como memória clara na nossa mente, o nosso corpo traz. Então, atualmente, não basta, né, já que pessoal, né, que está escutando aqui, não basta a gente focar apenas numa terapia falada, né? A gente precisa buscar uma terapia que envolva o nosso sistema nervoso, que envolva o corpo nesse processo, né? Que envolva essas partes implícitas da minha vida intrauterina, quando eu era um feto. Eu não vou lembrar aqui,
Ai, quando eu era um feto, eu estava lá marinando, né, nos traumas da minha mãe, nas emoções da minha mãe, e isso me deu medo, né? Eu não vou racionalmente lembrar disso. E aí, quando a gente traz, né, esse tópico aqui que você trouxe, das questões, né, de apanhei, sobrevivi, né, passei por isso, sobrevivi, recebi punições porque eu mereci, a gente vai indo numa camada muito mais profunda de entender que isso vai sendo internalizado nas minhas células, nos meus músculos, e eu vou replicando isso sem consciência alguma, né? E aí, às vezes, eu posso até tomar a consciência, que é voltar, né, ali, vou entender, né? Eu entendo, só que eu não consigo replicar, né? Eu não consigo mudar, não consigo transformar, porque eu só estou aqui no cognitivo, então posso até tomar consciência, eu até reduzo isso de gritar, de bater, enfim, só que eu não consigo ter transformações mais profundas, né? E saber também é diferente de sentir, porque eu sei que eu não posso fazer isso, mas o meu corpo sente outra coisa. Quando meu filho grita, quando eu discuto com meu parceiro, quando algo acontece, eu sei que eu preciso manter a calma, que eu preciso me regular, mas o meu corpo, ele está em perigo e ele se ativa, né? E aí o meu sistema está pronto para lutar, fugir ou congelar. Então, esses processos envolvendo, né, aqui o contexto que a gente está trazendo, de educar de forma respeitosa, de forma mais consciente, implica em mudanças muito profundas em nós. Não é sobre a criança, é sobre nós. Veio muito na minha mente enquanto você estava discorrendo sobre esse primeiro item, né? Que é a formação da base emocional, né? E os reflexos na vida. Quando eu estou conversando com pais e mães, eu falo muito de uma forma muito básica, porque a gente precisa se aprofundar. Mas, né, aquele exemplo de Daniel Siegel do cérebro na palma da mão, né? E ele não funciona só para crianças, né? Que é quando a gente, essa parte aqui, né, visto o cérebro de perfil, essa parte é a parte que pensa, e suponhamos que essa aqui, né, seja a parte que sente. Então, na nossa infância, quando a gente passava por emoções desconfortáveis e desagradáveis, a parte que pensa entendia que aquilo que é desconfortável era um grande perigo, e aí ela dava espaço para a parte que sente, e essa região, que era o cérebro reptiliano, tomar alguma ação, que é chorar, gritar, né, bater, às vezes a criança, né, morder, né, que é o corpo expressando o que precisa ser expressado, né, de forma a se proteger. E aí só depois que aquela emoção ia voltando para o lugar, aquele cérebro ia se regulando novamente, a parte que pensava se conectava novamente, né? Que é quando a gente fala do primeiro conectar para depois corrigir, né? Me vem isso muito em mente e o tanto que a gente não consegue, nossos pais, né? Vamos voltar aqui mais uma vez no espaço de julgamento e de crítica, mas o tanto que foi negligenciada essa parte por falta de informação, também por falta de repertório dos nossos pais, nos ajudarem a regular as emoções de uma maneira assertiva, o tanto que isso ficou para o resto da nossa vida, e mesmo nós adultos, né? O cérebro demora 25 anos para mais para terminar o seu desenvolvimento, e graças a Deus tem a neuroplasticidade para ajudar a gente a continuar essa evolução, mas mesmo depois de adultos, nós temos essa dificuldade de nos autorregular, né? Então, aquilo que representou um perigo para a gente na infância, ainda representa um perigo na fase adulta, né? Para a gente criar novos caminhos neurais, a gente precisa parar além da vontade, né? Estava lendo recentemente um livro sobre criação de hábitos e o hábito, né? A criação de um novo hábito, a criação de novas habilidades, vai muito além do querer, muito além da força de vontade, né? Então a gente precisa de muita consistência, a gente precisa de muita ciência, né? De estar ciente do que a gente quer mudar, os itens que a gente quer mudar, a gente precisa de ferramentas para essa mudança, muitas vezes a gente precisa assim, de um apoio de um profissional, se a gente quer estabelecer mudanças profundas, né? Mudanças que realmente vão fazer
com que a gente consiga lidar, né, com todas aquelas situações, né, das crianças se frustrando e a gente conseguir se manter no lugar de adultos e conseguir regular as crianças de uma maneira efetiva, de uma maneira assertiva, de uma maneira que ensine para eles habilidades emocionais e habilidades de vida, né? Então, vai para além do querer, vai para além do querer. Como eu falei, né, a gente estava conversando, mesmo estudando, mesmo estando em contato diariamente, eu preciso olhar para mim, né? E nós mulheres somos cíclicas, precisamos olhar para a gente, né? Durante um mês inteiro ali, somos várias em uma só, e mudar algumas estratégias ao longo daquele mês, às vezes, para que a gente consiga, primeiro, olhar para a gente, né? O que causa certos gatilhos na gente, que a gente simplesmente sabendo não consegue conter, né? Essa parte que pensa, né? Sai fora para a parte que tem que agir, que é o sentimento e o cérebro da sobrevivência ali, façam a gente sair daquela situação de perigo de alguma maneira. Aí depois, quando a gente pensa no que a gente fez, a gente fala, meu Deus, mas por que eu fiz isso? Eu sei que eu não posso gritar, eu sei que eu não posso punir. Mas por que a gente fez? Porque a gente precisou de repertório. E a gente não tem esse repertório, né? E aí a gente pode ir para o segundo tópico aqui, que é o impacto das primeiras interações e vínculos afetivos, né? Queria recomendar para quem ainda não leu, lê o livro Porque o Amor é Importante. Eu falo ele em todas as oportunidades que eu posso, da Sue Gerhardt. Ele é maravilhoso. E, assim, vai falar muito da parte da gestação, e mães, pais que estão aqui assistindo, tá tudo bem, a gente pode fazer diferente a partir de agora, porque eu sei que quando vocês forem ler, vocês vão falar, meu Deus do céu, eu precisava saber disso antes. Sim, precisávamos, mas estamos sabendo disso agora, dia 1 de abril, agora. A partir de agora, a gente pode fazer as mudanças, lembra? Cérebro é neuroplástico. Então, a gente tem aqui a oportunidade de começar a mudança a partir de agora. Letícia, o que você preparou para a gente sobre o impacto das primeiras interações e vínculos afetivos? Ai, Jaque, eu gosto tanto de falar desses assuntos que por mim eu ficaria horas aqui falando. Então, assim, é tanta coisa, né, pra gente abordar e às vezes numa live a gente não consegue aprofundar tanto, né? Mas vamos lá. Tudo isso, né, que você trouxe vai trazendo conexões e é isso mesmo que você falou, né? Às vezes a gente vai até acrescentando mais coisas, né, nesse roteiro, porque vai vindo, né, na nossa mente tantos tópicos importantes que precisam ser ditos, mas nesse tópico que a gente elencou de vínculo, né, de relação afetiva na infância, está muito relacionado às nossas primeiras referências, né? Porque o que acontece? Quando a gente nasce, a gente ali, né, a gente tem a ciência do apego que nos traz que a gente elege uma figura de apego principal. E geralmente, quando a gente fala da nossa biologia, da nossa fisiologia, da nossa natureza humana, quem a gente vai eleger como figura de apego principal? A nossa mãe biológica. Isso é natural. Na ausência dessa mãe biológica, a gente vai buscar outra pessoa que esteja disponível, né? E quando eu falo na ausência, a ciência do apego, que está ali muito intimamente ligada, né, relacionada com a ciência do trauma, ela não traz somente essa ausência física, ela traz principalmente a ausência emocional. Então, se essa mulher, se essa mãe está indisponível emocionalmente, se ela está muito desorganizada, né, se ela está ferida, se ela está ali, enfim, né, fragilizada no sentido de não conseguir dar conta, né, gerenciar suas questões internas, o seu mundo interno, né, ela não vai estar disponível emocionalmente para a criança, para o bebê. E para a criança, o que ela conta, digamos assim,
é muito mais sobre essa disponibilidade emocional do que sobre a disponibilidade física. Ou seja, eu posso ter uma mãe presente fisicamente 24 horas por dia comigo, né? Mas se essa mulher, se essa mãe, ela está ausente emocionalmente, se ela não se funde comigo, se ela não vincula, se ela não desenvolve esse afeto comigo, né? Essa conexão emocional que não é sobre ficar 24 horas com a criança, né? Eu vou me sentir desconectada, inclusive do mundo. Porque quando eu elejo essa mulher, que é a minha mãe, né, ali biológica, geralmente, como minha figura de apego principal, ela é o mundo para ela vai mostrar o que é o mundo para mim, né? E claro, né, igual eu estava falando, voltando um pouquinho, se essa mãe está ausente emocionalmente, fisicamente, que seja, ela vai eleger o próximo da fila, né, para a criança. Então, é o pai, é a avó, é a tia, a vizinha, quem, né? Então, isso é instintivamente buscado pela criança. Então, essa troca com o nosso cuidador principal, que é geralmente a nossa mãe biológica, mas pode ser qualquer outra pessoa, vai impactar na forma que eu vejo o mundo. Então, isso até me arrepia, né? Vocês conseguem ver, ó, dá pra ver até. Então, isso me toca profundamente, porque a forma que eu me relacionei com o meu cuidador principal na infância é a forma que eu vou me relacionar com o mundo, com o outro, né? Então, olha lá, se eu estou ferida, igual a Bianca trouxe, eu estou assim, emocional abalado. Então, se eu estou abalada emocionalmente, se eu tive essa primeira troca com o meu cuidador primário, fragilizada, se não teve uma base segura, né? Eu vou me relacionar com o mundo, com o meu filho, comigo mesma desse lugar. Então, um exemplo prático. Se eu, enquanto bebê, comunicava, né, que eu sentia fome, que eu sentia calor, enfim. Se eu sentia fome, aí esse cuidador principal, não é fome não. É, sei lá, é necessidade de movimento e me balançava, né? Se eu sentia necessidade de sono, esse cuidador ia e me amamentava ou me oferecia a mamadeira. Aí pronto, né? Desconectei de novo. Eu estou comunicando uma coisa e aí esse cuidador vem e me responde de outra forma. Se eu percebo que essa mãe, que essa mulher ou que esse pai está desorganizado emocionalmente, que ele está triste, que está com raiva, né, que está irritado, enfim, eu percebo isso. Só que esse cuidador me demonstra que não, nada está acontecendo, né? Sorri para mim, finge que nada está acontecendo. Automaticamente, o que eu sinto está em desconexão com a realidade, porque eu percebo que está acontecendo algo, só que esse cuidador me comunica outra coisa. E aí a gente desconstrói aquela ideia de que, para a criança estar bem, uma mãe precisa estar bem. O que a gente entende disso, né? Eu tenho que estar bem o tempo todo, eu tenho que não sentir as minhas emoções, né? Não, eu tô sentindo raiva aqui, não tô sentindo raiva porque senão meu filho vai sentir raiva. Não é desse lugar que a gente tem que partir. Uma mãe que está bem, uma mulher que está bem para cuidar dos seus, é aquela que sente, que atravessa as suas emoções, que é honesta com as suas emoções. Então, não vem desse lugar de, eu preciso estar bem, né? No sentido de não posso sentir nada, enfim, tem que estar feliz, tem que estar alegre. Não. É como eu atravesso, como eu sinto, como eu comunico o meu sentir para o outro, para o meu filho, né, para o meu parceiro. E aí tudo começa a fluir, né? Porque é desse lugar que a gente tem que partir. A nossa cura, né? Olhar para as nossas emoções, porque a partir do momento que eu olho para dentro, o meu filho para de comunicar aqueles meus desconfortos, através de choro, de cólica, de não dormir, de comportamentos desafiadores, né? Porque muitas vezes é o reflexo desse nosso mundo interno, né? Então, acredito que seja isso. Nossa, dá pra gente. A gente faz um monte de conexão, né? Só que como a gente não tem 5 horas, o que eu penso nesse, como, né,
resolutiva dessa conversa o quanto que a gente precisa como mães. Assim, gente, não é precisa para você colocar mais uma coisa na sua infinita lista de tarefas, tá? A gente, para além de olhar as necessidades do bebê, a gente precisa olhar para as nossas necessidades. Eu sei que não dá para colocar um check em todas as coisas, mas a gente precisa olhar se o nosso sono ele está sendo reparador. E eu sei que é difícil porque tem uma bebê de 2 anos que acorda 3 vezes na madrugada para mamar. É preciso a gente olhar para o nosso corpo se ele está em movimento. Eu estou falando de coisa básica. Nossa, já que essas coisas são básicas? São básicas. Mas é preciso olhar para mim. É preciso olhar se eu estou me exercitando, se eu estou me movimentando, se eu estou tomando um solzinho de manhã. É o básico que a gente não faz, né? Básico que a gente não faz, mas o básico do básico do básico. É fazer o arroz com feijão. Se eu tô. Eu sei que muitas vezes a gente tá cansado e só quer ver uma série ali na televisão. Mas a gente tá conseguindo se colocar para dormir num horário adequado, desligar as notificações do celular, e não é não fazer, deixar de fazer isso para estar ali de corpo, né, para o bebê. É você estar de corpo e alma para você. Você tá se alimentando, né? E eu vou falar isso com muita sensibilidade, porque mesmo tendo rede de apoio, muitas vezes é difícil isso tudo acontecer. Mas na medida que o bebê vai crescendo, a criança vai crescendo, essas coisas se tornam um pouquinho mais fáceis, né? Com o passar do tempo. E é importante que você retome essas coisas básicas, né? Que é a base, oferecer para o nosso corpo a base, que é uma alimentação, é beber água, é tomar um sol, é fazer um movimento, é ter um sono reparador, é se desconectar do mundo digital para que você consiga primeiro trazer para o seu corpo essas condições, né, básicas, essas necessidades básicas sendo atendidas. A gente também, na medida do possível, tá? Coloquem tudo na medida do possível aí, né, no final das frases. A gente precisa contar com, se tivermos, e é preciso buscar se não tivermos, na medida do possível, rede de apoio. É preciso comunicar para o parceiro que a gente acha que ele sabe, mas a gente às vezes precisa comunicar que está sobrecarregado, que você precisa que ele assuma algumas coisas. E sim, a gente vai precisar deixar a pessoa assumir algumas coisas e não estar exatamente do jeito que a gente quer. Porque se a gente assume tudo e ainda fica querendo controlar tudo, isso vai ser mais uma sobrecarga pra gente, né? Então, o tanto que a gente tá também. Essa fase de ter filhos, principalmente filhos pequenos, é uma fase da gente aproveitar a oportunidade para se desconstruir e perceber que as pessoas ao redor, elas podem, devem estar ali também pela gente, né? Aceitar essa ajuda, né, às vezes. E até sair um pouquinho do roteiro, né? Mas são coisas que são importantes que eu sempre falo para mim mesma, né? O quão importante é a gente, primeiro, olhar para a gente também, porque a sociedade fala muito, né? Que tem que olhar para a criança. Sim, tem que olhar para a criança. Só que é muito clichê, mas você precisa colocar a máscara de oxigênio em si para você conseguir depois cuidar do outro. Né? Então, ali no momento que a gente está com o bebê, a gente com a criança pequena, a gente tem que ter essa sensibilidade, né? E olhar para ele com certeza, porque literalmente ele precisa de você para sobreviver, mas você também precisa olhar para você para que ele sobreviva, entende? Então a gente precisa, sim, independente do que essa sociedade diz, do que costuma ser falado, a gente precisa olhar para a gente. As mães precisam de cuidado e precisam ser cuidadas, né? Não adianta a gente só querer fazer, querer estar presente, porque às vezes você está presente ali só de corpo, como a Letícia acabou de falar. Você não está conseguindo estar presente de verdade, né? Você não está conseguindo se conectar de verdade, porque você está desconectada de você mesma, né? Então, na medida do possível, vai buscando. Às vezes você não vai mais fazer o que você fazia antes de ter filhos para se sentir feliz. Às vezes você vai encontrar algo novo.
É uma coisa nova. E não precisa ir muito longe, né? Que a gente, com filhos pequenos, não consegue ficar, né? Muitas vezes, né? Indo e vindo para muitos lugares, fazendo o que a gente faz e não consegue, né? Para voltar a fazer isso, muitas vezes, né? É preciso de rede de apoio, de, enfim, muitas coisas, né? Mas buscando dentro do seu dia a dia coisas que são possíveis de você fazer, que vão alimentando ali o seu tanque emocional, né? Que quando a gente está com o nosso próprio tanque emocional cheio, a gente consegue começar a pensar nos nossos próprios gatilhos, a gente começa a se perceber, a gente começa a perceber nossos padrões de comportamento, nossos padrões de fala. Então, a infância é uma oportunidade para ambos, né? Digamos assim, nós mães e bebês. É uma oportunidade para nós mães, a gente acessar nossa criança interior, acessar nossas mazelas e olhar para elas, não passar por cima com um trator das nossas emoções e sim começar a olhar para elas. Se a gente não tinha o hábito de olhar, é muito importante, é muito precioso que a gente comece a olhar. Porque quando a gente atravessa nossas emoções, sem aquele pré-conceito, sem aquele conceito que a gente criou de que é feio ter raiva, não podemos ficar tristes nunca. Se a gente olha por esse aspecto, a gente passa por cima de todas elas com o trator e a gente se desconecta mais uma vez da gente mesmo e as chances de se desconectar, aliás, de não alcançar uma conexão, um apego seguro com as crianças, vai aumentar, né? Deixa eu voltar para o roteiro. Eu saio muito do roteiro quando começo a conversar sobre isso. Tem muita coisa que vai vindo, né? Uhum. Então, aqui a gente está no impacto das primeiras interações e vínculos afetivos. Então, mãe, pai, você que está aqui, busque o autocuidado nesse item. Busque o autocuidado. Busque olhar para você, né? E quando você começar a olhar para você, começar a sentir de fato as emoções, e elas são importantes porque todas elas têm um motivo, uma razão de existir para você, você começa a conseguir também se conectar com a criança, né? E esse vínculo que você forma com a criança, até ali, mamães dentro da barriga, ele é para sempre, né? Mas lembrando que nós adultos precisamos sempre sermos nós quem vai buscar, né? A gente vai sempre buscar nos conectar com as crianças, né? As crianças, elas precisam desse chão, elas precisam dessa base. A gente sempre buscar se conectar, sempre olhar para a infância, olhar para a idade da criança, não criar expectativas e sempre olhar para o que eu posso trazer naquele momento para mim. Momentos de birra, de explosão emocional são momentos que a gente mais consegue aprender e ensinar, né? E mais uma vez, a gente consegue fazer isso olhando pra gente primeiro. E isso é tema para outra live, né? Porque senão a gente não vai terminar isso aqui hoje. E aí eu queria, né, abrir espaço. Meu Deus, 9h46. Queria abrir espaço, né, para Letícia, que aceitou gentilmente participar dessa live. Para, né, se quiser falar um pouquinho do seu trabalho, né, o pessoal que está aqui, né, fala um pouquinho para a gente do que você faz, né, se dispõe aí a fazer, conta um pouquinho para a gente. Tá certo, já aqui. Mas antes de entrar um pouquinho no meu trabalho, né, eu só vou comentar brevemente o que a Branca trouxe, né, que vai muito em direção ao que você compartilhou, que ela trouxe assim, ó, e como deixar sentir isso sem afetar a criança. O primeiro ponto, né, é que a gente acredita que as nossas emoções afetam o outro, né? Que as nossas emoções são prejudiciais ao outro. E por que a gente observa isso, né? A gente olha para as nossas emoções como se elas fossem vilãs, né? Não sei se você tem essa noção, né? Assim, esse entendimento, né? E o quanto que olhar para as nossas emoções como se elas fossem algo ruins e fossem afetar a criança, né? Eu não posso sentir porque senão vai afetar meu filho, eu já não estou no meu autocuidado. Então,
só um parênteses aqui, né, que esse autocuidado ele precisa vir de dentro para fora. Então não é sobre só esse externo, né, fazer cabelo, fazer unha, né, o que eu coloco ali no meu dia a dia, academia, né, isso é autocuidado externo. Mas o autocuidado verdadeiro é de dentro para fora. Então, como eu navego, né, nas minhas emoções, como eu sinto isso, comunicando para o meu filho e aprendendo a gerenciar isso, sem me preocupar nisso de afetá-lo, porque não vai afetá-lo, né? Nesse sentido de que parece que a raiva, a tristeza é tudo ruim, né? Da impressão. Mas não, a minha raiva, a minha tristeza, quando eu comunico isso para o meu filho, é um presente, né? E aí eu comunico não culpando, mas sim me estimulando e deixando ele saber o que eu sinto. Essa é uma mãe humana, né? Uma mãe vulnerável que sente e que se permite sentir, né? Aí, ok, né? Sobre o meu trabalho agora, para a gente ir caminhando. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ai, gente, que coisa, não? Instagram e suas Ah, surpresas. Ai, eu vi internet instável, ai, mas tudo bem, vamos continuar. É, Mas vamos lá, né? estava falando do seu trabalho, dos seus produtos, Isso, serviços. Conta pra gente, por favor. exato. Então, como eu estava falando, né? Hoje eu tenho atuado principalmente como terapeuta, não mais como educadora parental, então principalmente como terapeuta de mulheres, mulheres que querem buscar a sua cura, que querem olhar para si, para transformar não só a relação com seus filhos, né, na forma de educar, mas a sua relação consigo mesmas, né, que buscam esse autoconhecimento mais profundo para conseguir gerenciar, navegar nas suas emoções. Inclusive, no sábado, eu vou fazer uma masterclass gratuita, que tem o nome de Resgate à Sua Saúde Feminina, através da ginecologia natural, que é justamente o que a Jaque trouxe, né, no início da nossa conversa, que somos cíclicas, então, o quanto que é importante a gente olhar para isso. Então, você está convidada, né, a estar nessa masterclass no sábado, para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né, para se aprofundar mais em você. Então, fica aqui o meu convite. Muito bom, eu vou pedir, né, se você permitir, né, tiver algum link, alguma coisa depois para compartilhar, manda para mim que eu coloco Sim, nos stories, né, para o pessoal ter acesso, já segue a Letícia, né, vou colocar também nos stories o perfil dela, o arroba dela, e vocês sigam ela, que o conteúdo dela é sensível e profundo e maravilhoso. Muito obrigada. Vamos. Desculpa aí, né, gente? Caímos e voltamos. A gente sim, separou mais um item importante aqui. E aqui acho que a gente precisa só, né, ter cuidado com as palavras para a gente conseguir ficar até o final, né? Então, são os traumas pré-natais e sua influência no corpo e na psique. Então, esse eu quero ouvir muito da Letícia, né? Esse tema que você preparou para a gente, né? Comenta aí para a gente o que de importante tem esses traumas pré-natais. é, O que tem a ver com a infância e com o resto da vida desta criança? Conta pra gente. Estou bem curiosa com esse tópico. Conta pra gente. sim. Eu até comentei um pouquinho, né, que é desse lugar que o que acontece ali na vida intrauterina repercute na nossa infância, né, na nossa vida adulta. Então, a gente só tem, na verdade, recapitulações desses traumas pré e perinatais. Então, quando a gente traz, né, em questão da nossa psique, né, que é o nosso sistema nervoso também, vem muito desse lugar das memórias somáticas, né? Então, se eu vivenciei ali no ventre, né, que eu não ia ser bem-vindo, né? Que minha mãe estava passando por um momento muito desafiador, né? Automaticamente eu começo a internalizar as minhas percepções, quando isso não é nomeado para mim.
E aí, de novo, né? Pode ter muitas de vocês que pensam, mas nossa, a gente não consegue controlar os eventos, né? A gente não consegue viver, não sentir tudo aquilo. E aí a gente volta naquele ponto, né? De que não é sobre não sentir, mas sim o quanto eu nomeio para esse bebê o que está acontecendo no mundo externo. Então, a partir do momento que eu trago para ele, né, filho, né, ali na barriga mesmo, né, eu me comunico e eu me conecto com ele energeticamente. Isso que eu estou vivenciando agora é um medo, né, um medo de ter descoberto que eu estou esperando você, porque muitas coisas vão mudar na vida da mamãe, mas não é sobre você, esse medo é meu. Isso que você está sentindo agora é o medo da mamãe, né? Eu tô mesmo com medo do que pode acontecer, da nossa vida, né? De tudo que eu vou ter que passar, de todas as transformações, né? Dessa vida minha que eu vou ter que dar a Deus, né? E um olá para uma vida nova. Então, quando a gente nomeia isso, né? Aos poucos para o bebê, isso vai sendo internalizado e registrado nas suas células. Porque a partir do momento que eu me permito sentir, o meu corpo ele entra em outra homeostase. E isso é sentido pela criança, né? E aí, automaticamente, isso vai reverberar em tudo na vida, né? Respondendo a sua pergunta. Porque como eu vivenciei esse ambiente intrauterino, eu vou manifestar em absolutamente tudo. Em coisas que até a gente nem tem noção, né? Assim, nem tem a consciência e isso se manifesta. Até um trauma que entre aspas, né, que eu vivo, na verdade, eu revivo na infância, veio ali do que eu vivenciei, do que eu presenciei dentro desse útero materno, né? Então, aí é mais um motivo, né, para a gente olhar para essas mulheres e trazer essa consciência de que tudo começa antes mesmo da gestação, né? Como que a gente olha para essa mulher, como que a gente cuida dela, como que a gente nutre ela, como que a gente cuida dela. É importante, porque isso vai impactar numa sociedade como um todo, né? Então é bem profundo mesmo. Nossa, gente, dava para ler muito, ouvir muito sobre isso. E algumas de nós estamos aqui, né, ouvindo e algumas podem estar sentindo assim, caramba, eu queria ter sabido disso antes, né? Nossa, acabei, né, com o sucesso, futura prosperidade do meu filho, porque quando, mesmo eu sabendo, quando eu leio sobre, né, alguns artigos ou livros que falam sobre, eu fico pensando, caramba, eu sabendo disso, eu deveria ainda ter feito mais, eu poderia ter feito diferente. E assim, quem está aqui ouvindo isso hoje foi como foi, né? Sinto muito se o seu coraçãozinho tá sentindo alguma coisa ouvindo isso, de verdade. E eu queria falar para você que hoje, eu já falei isso no outro pedacinho da live, que eu vou emendar depois. Hoje, a partir desse momento, dá para você se conectar. O que aconteceu não dá pra gente ir lá, voltar no tempo, não dá. Né? A gente fez o melhor que podia com o que a gente sabia. Hoje, a partir desse momento, dá para você voltar a se conectar com a sua criança. A partir de agora, você consegue buscar melhores formas, melhores maneiras de educar. Você consegue buscar maneiras de se conectar para se conectar com a sua criança, né? E isso também não é sobre o externo. Às vezes a gente, mãe, se preocupa assim, nossa, eu tô fazendo tudo certo aqui em casa, né? Mas como que vai ser na escola, né? Quero te contar que tem muito mais a ver com a sua relação com a criança do que com o externo, né? Com o que está acontecendo. Se preocupa, sim, se preocupa. O mundo influencia, sim, influencia, mas é muito mais sobre o que a gente consegue ali conectar com essa criança, com esse filho, né? Os nossos laços, eles são muito mais profundos, né? A qualidade da nossa relação ela é muito mais profunda. Então, sim, nós, principalmente as mães, que costumam ser essa figura de apego, né, esse cuidador principal elegido pela criança, a nossa qualidade da relação com a criança ela é muito
afetada, né? E afeta muito a quem ela é e quem ela vai se tornar, né? E você que está sabendo disso hoje, fica tranquila, tá bom? Não precisa esconder a tristeza, né? Não precisa. Tá tudo bem, né? O momento que você vai sentir, né? Sinta, atravesse, não fique sozinha, busque apoio se precisar, mas busque fazer a partir de agora, né? Busque melhorar a partir de agora, né? Quais aspectos aí você tenha percebido que precisa de mudança, né? Estamos aqui na live, tem muito mais conteúdo aqui no nosso perfil, no perfil da Letícia, para você se aprofundar, né? No meu, mais sobre educação parental. Então, se aprofunde, busque informações. E se você precisa de um apoio, de um acompanhamento, em maio vou abrir vagas para minha mentoria, que se chama Aldeia de Mães, né? Então, vai Ai, que ser coisa uma linda. mentoria. Eu falo que se não fossem as minhas aldeias, não sei, né? Eu até tinha estudo teórico e tudo mais, mas se não fossem as aldeias que eu tive, né, e que ainda tenho, teria sido tudo muito mais difícil, né? Então eu entendo que ter uma aldeia, né, é a gente saber que a gente não está sozinha, saber que não acontece tudo igual aqui, ali acontece. E a gente está tudo bem, a gente pode dar a mão e se apoiar mutuamente e passar por isso, né? Às vezes não é uma aldeia presencial, como é o caso da minha, né? Essa aldeia de mães não vai ser presencial, vai ser aqui no virtual, mas vai ser uma aldeia de mães. E essa mentoria, o intuito dela é a gente se aprofundar no autocuidado, no autoconhecimento, se aprofundar sim na disciplina positiva, conhecer a criança, conhecer a si mesma e nos apoiarmos mutuamente. Eu, como educadora parental, trazer à luz esse conhecimento a respeito da disciplina positiva, a respeito da personalidade da criança, a respeito de tudo que, com a minha vivência e com a minha experiência profissional, eu compreendi que seja assim necessário para que essa aldeia de mães siga fortalecendo-se umas às outras e automaticamente fortalecendo sua relação com suas crianças, né? Então, vocês que estão aqui assistindo, querem esse apoio, querem esse acompanhamento, conversa comigo no direct, né, para eu falar um pouquinho mais sobre essa mentoria Aldeia de Mães, que vai ter início agora em maio, tá bom? Então, durante esse tempo aí, ó, a gente pode fazer consultoria, se conhecer, vai lá no direct da Letícia, né, se entender o que precisa, né, desse apoio profissional dela também, vai lá, chama ela. Então, a gente está aqui, tanto aqui no Instagram com essas lives, com conteúdos que são para vocês acessarem quantas vezes vocês quiserem e também para vocês chamarem a gente, se entender o que precisa de alguma coisa, precisa de algum apoio, alguma ajuda, algum um acompanhamento, não deixem de nos acessar. E eu vou olhar aqui o roteiro, que eu já saí de novo. Eu estou É isso. finalizando. Vamos para o final, então. Eu coloquei aqui o que a gente pode fechar, né? O meu parecer, né? O que acontece na infância não fica na infância. A infância, ela é a base. Ela é o cimentinho que a gente vai colocando ali, ó, para preencher os passos que a gente vai pisar, né? O chão que a gente vai pisar para o resto da vida. Então, se a gente preencheu aquele chão com um cimento sólido, de boa qualidade, a nossa caminhada, ela tende a ser muito mais leve, muito mais feliz, muito mais tranquila. Mas se a gente, hoje, conscientes de que a gente deve estudar, deve se autoconhecer, deve se autoaprimorar, se a gente hoje entende isso, a gente vê que faltam buracos, né? Como a gente mesmo, pensando em todas as mazelas emocionais que a gente vive, talvez foram situações que deixaram de acontecer, experiências positivas que deixaram de acontecer para que a gente tivesse uma vida plena hoje, hoje a gente pode fazer.
né? Ou vocês que estão aqui ouvindo provavelmente falam a mesma língua que a gente, então vocês sabem que é possível, que é necessário a gente fazer essa mudança, né? Então, é isso. Não sei se eu concluí, mas Letícia, o que você conclui, né? Quais são as suas palavras finais aí para o fechamento da nossa live? Eu diria, Jaque, que assim, a gente precisa, como, né, o seu público principal é mães, se você, né, quer educar o seu filho melhor, se você quer transformar a sua relação com ele, o primeiro passo é você transformar a sua relação consigo mesmo. É porque a partir desse lugar só vai ser uma reverberação nele, só vai ser um reflexo. Você só vai replicar aquilo que você que está dentro, né? E outro parênteses também é sobre a culpa, né? Que muitas sentem de, ai, igual você falou, tô ouvindo isso agora, né? Por que eu tô ouvindo isso agora? Por que eu não ouvi antes, né? Enfim, é a gente sair desse lugar de que como é que eu vou, né? Olhar para trás com o conhecimento que eu tenho hoje e querer mudar alguma coisa. Isso não existe. E a culpa, ela vem de um lugar de que quando eu não tenho escolha, né, a culpa ela não deve existir. Agora, quando eu tenho escolha, provavelmente a culpa vai existir, porque eu tinha outro caminho e eu escolhi outro, né, outra ação, enfim, mas eu sabia que aquele caminho não era tão bom, mas mesmo assim eu escolhi aquilo. Então, pode ser que eu me sinta culpada, né? Mas a partir do momento que eu olho para trás e eu não tinha esse conhecimento de agora, eu preciso liberar essa culpa, porque ela não tem nem lugar, nem deveria ter lugar aqui dentro, né? Porque eu não sabia. Então, o que eu ia escolher? Eu ia fazer o que me coube, né, naquele momento. Então, é muito desse lugar. Se eu pudesse finalizar assim, eu diria, né? Quando não há escolha, não tem que ter culpa. Oh, meu Deus, tira até um peso dos meus ombros. A gente sabe, mas Só de ouvir, saco. ouvir é reconfortante. Muito obrigada, Letícia, obrigada por essa manhã, obrigada pelo seu conhecimento, sua bagagem. Estou muito feliz de ter estado aqui com você. Eu também. Muito obrigada, viu, por todo esse conteúdo que você compartilhou aqui com a gente, tá? Eu não combinei antes, mas a gente pode tirar uma foto. Sim, podemos. Então, Tomara que peraí. saia certinho, né? Acho que você sai, né? Porque para mim que deve estar preto só. Então, para mim tá aparecendo. Vamos Ah, tentar aqui, então ó. Então, eu ótimo. vou tirar, vou colocar nos stories. Peraí. Tá, Peraí, joia. peraí, peraí. Estátua saiu. Eu compartilho com Ótimo. você depois, tá Tá. bom? Gente, muito obrigada por estarem aqui. Quem esteve antes, quem voltou aqui, vou tentar baixar tudo, emendar e colocar na íntegra, tá bom? Muito obrigada, Letícia, pelo seu tempo, por todas as suas palavras, seu conhecimento, bagagem. Muito Um obrigada. beijo. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, Tchau. pessoal.